A história das mulheres por mais direitos e igualdade passa por diversos setores da sociedade, desde o simples direito de ir e vir com liberdade até a participação nos meios políticos. No Brasil, desde os tempos do Império, já existiam movimentos e ideais que lutavam pela evolução da mulher na sociedade, perpassando não só os tempos da monarquia, como também da república até os dias atuais. Foi uma trajetória marcada por muito embate, preconceito, resistência e falta de conduta e conscientização. Em 1910, sob a liderança de Leolinda de Figueiredo Daltro, o primeiro partido feminino foi criado dentro da República Brasileira, o Partido Republicano Feminino, sediado no Rio de Janeiro, marcando o início da luta pela inserção feminina no mundo da política. Ao longo dos anos 1920, passos maiores foram dados em busca de mais direitos. Novos grupos foram formados e novas lideranças foram ganhando corpo. Feministas lideradas por Berta Lutz fundam a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, criada em 1922. Mas o cenário só muda de fato no ano de 1927, quando, no estado do Rio Grande do Norte, através da edição da Lei Estadual 660, que permitiu o alistamento eleitoral feminino, teve lugar o maior exemplo de emancipação das mulheres no Brasil, com o cadastro da primeira eleitora, Celina Guimarães Viana, e a eleição da primeira prefeita, na cidade de Lages, Luísa Alzira Teixeira Soriano. Foi apenas em 1932, durante a Era Vargas, que o Código Eleitoral brasileiro foi alterado com o acréscimo do voto feminino, tendo sido eleita Carlota Pereira de Queiroz a primeira deputada no Brasil. Já em 1934, a nova Constituição brasileira garantiu o sufrágio feminino, acontecendo a eleição de Antonieta de Barros, a primeira mulher negra deputada. No entanto, o Código não tornava obrigatório o voto feminino, apenas o masculino. O voto feminino só passou a ser obrigatório em 1965, fruto de intensa campanha nacional pelo direito das mulheres ao voto. Através de muitos esforços, união e perseverança, as mulheres brasileiras conseguiram seu objetivo ao longo dos anos. Todavia, ao analisarmos os dados mais recentes acerca da participação feminina na política, podemos observar que a disparidade ainda é muito grande. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitorado feminino é de 52% do total de eleitores do Brasil. No entanto, nas eleições de 2024, as mulheres representaram apenas 18% dos eleitos, nos poderes executivo e legislativo. Estatística que se repete em Matias Barbosa, com as mulheres representando 51% do eleitorado, mas apenas 15% dos eleitos. Em mais de 100 anos de emancipação da Câmara Municipal, este número é ainda mais discrepante. Durante todo esse tempo, a Câmara teve apenas 7 vereadoras e mais de 141 vereadores do sexo masculino, tendo a primeira vereadora sido eleita apenas em 1989. Conheça agora um pouco da história destas 7 mulheres. Vou andar, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Vou andar, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Vou andar, quem fala que eu ando só? Alaide Honório Pacheco. A minha idade é 86 anos, vou fazer 87. 87 anos, em outubro agora. Meu nome é Maria Aparecida Reis, eu tenho 79 anos. Meu nome é Geralda, eu sou Geraldinha. Eu falo que eu tenho a idade do presente. A idade do presente que eu estou vivendo. Essa é a minha idade. O meu nome completo é Rita Edith de Oliveira Fernandes. Eu vou completar 72 agora, dia 25 de março, se Deus quiser. Em Graça Aparecida Gonçalves dos Santos, 59 anos. Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, 41 anos. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, né, esse nomão, mas Soninha Vieira, que eu gosto. Eu tenho 50 anos.
Juazeiro do Norte, Ceará. Aqui tinha uns tios meus que já tinham vindo antes, um tempo antes da gente, né? E mandou falar com o papai, que era o papaizinho, que era bem bom e que tinha emprego para todo mundo, aquela coisa toda, né? Botou muita coisa na cabeça do meu pai mostrou assim, deu no pé, veio embora. Viemos de pau de arara, né? Caminhão. A minha terra natal é Ervália. Fica ali perto de Coimbra, né? Aqueles cantinhos ali. Primeiro, meu pai faleceu em 1969, né? Aí eu tinha uma tia que morava no Rio de Janeiro, né? Irmã do meu pai. Aí a minha mãe éramos 7 irmãos, né? E com isso a minha tia mandou buscar a gente para trabalhar, porque meu pai morreu, meu pai era alcoólatra, né? Não trabalhava, né? Bebia muito e a minha mãe passava muita luta, né? Então a minha tia mandou buscar a gente, eu e a minha irmã mais velha, né? Que hoje mora em Muriaé, está com 73 anos, para a gente trabalhar. E fomos trabalhar em casa de família. Eu fui para ser babá de 3 crianças. E aí foi em 1970. Quando foi em 75, né? Eu conheci o pai dos meus filhos aí, né? E engravidei da Fábia. Aí ele conheceu no Rio de Janeiro, só que a família dele morava aqui em Matias Barbosa, né? Eu nasci em Belmiro Braga. Minha mãe fala que eu nasci numa fazenda chamada Fazenda do Barulho. Uma zona rural mesmo. Uma zona rural. Eu vim para Matias, eu era criança, né? Meu pai morava numa fazenda. Precisou mudar para cá por questões trabalhistas. Aí nós viemos mudar para cá. Meu primeiro lugar que eu fui morar foi a Ponte do Arco. Depois da Ponte do Arco, eu fui para a Vila São Damião. Meu pai comprou lá um terreno com muito sacrifício e nós fomos morar lá na Vila São Damião. Entendeu? E lá, estou lá até hoje, morando até hoje, é onde eu gosto de ficar, onde eu gosto de estar. Eu falo que lá é o meu lugar. Então, minha infância foi uma infância muito boa. Eu até brinco que às vezes as pessoas reclamam da situação financeira. A situação financeira era muito ruim. Mas nem por isso eu posso falar que eu tive uma infância ruim, não. Pelo contrário, eu tive uma infância muito boa. Porque apesar das dificuldades, né? Eu fui criança, eu aproveitei a minha infância. Eu morava lá na Represa, você conhece a Represa? Né? Que hoje nem atua mais. Meu pai foi funcionário da prefeitura. E a gente morava desde 81, eu tinha 6 anos, até 6 anos eu morei no bairro Nossa Senhora da Penha, Banheirinho. Com 6 anos, o meu pai foi para trabalhar na prefeitura, lá na Represa. E a gente se mudou para Monte Alegre. Então morava lá, um lugar que você podia brincar, que você tinha tudo. Meu pai tinha a horta dele, tinha o trabalho dele lá em volta de casa. Então assim, eu tive uma infância muito boa. Tenho muitas lembranças da minha infância e lembranças boas. Estudava lá no colégio no Monte Alegre. Né, morava na Represa. Então, a minha infância foi em Matias. Nós morávamos em uma casa lá no Banheirinho, bairro conhecido como Banheirinho. Éramos 3 filhos. E foi uma infância muito feliz, muito simples, né? Mas, assim, uma infância de brincar na terra, de brincar ao ar livre. Uma infância muito feliz. Eu morava bem no centro, em Matias, porque meus pais eram comerciantes. E tinha uma padaria aí bem na esquina da Oscar Vidal com a Cardoso Saraiva. Então foi deliciosa. A época de mocidade também, muito baile, muita coisa, muito interessante. Baile, você tinha de ter um vestido para cada baile que você ia. Nunca se repetia vestido. Diferente de hoje, que você tem muita liberdade. Na rua, tinha roupa que você está na rua, você vai para o baile. Bem diferente, não tem mais a liberdade. Mas na minha época era muito gostosa mesmo. A minha infância eu trago boas recordações. Eu tive uma verdadeira infância, né? Brincava bastante, participava da catequese. No final de semana passeava bastante, né, com a minha família, com meus pais, visitando, né, nossos parentes. Sempre tive uma relação muito boa, né, com os primos, e tinha
muitos amigos, né? Que a gente brincava muito de pique-esconde, brincávamos de boneca, dava aula. Eu acho que a vocação já me inspirava desde a minha infância, né? E eu falo que a minha infância e minha adolescência foi convivendo, foi trabalhando, né, brincando com quem era criança, convivendo com os adolescentes, brincando com os adolescentes, mas não tinha muito tempo para brincar. Não tinha muito tempo para brincar, por ter que trabalhar. E logo depois, já da adolescência, entrando, né, para a pastoral da juventude, dentro dos grupos jovens, eu fui crescendo sempre com pessoas adultas dentro dos grupos jovens. Então, e ali a gente tinha toda uma educação. E na escola também, né, não tinha muito tempo para brincar. Porque eu já saía da escola e já ia trabalhar. Estudava de manhã e trabalhava na parte da tarde. E quando eu estudava à noite, eu trabalhava durante o dia. Sou apaixonada por estudo, né? Mas não consegui fazer tudo que eu pensava. Eu fiz tudo escola pública, estudei só aqui em Matias, né? Fiz o meu técnico de contabilidade, que é o que é meu trabalho até hoje, fiz aqui no Luci. E depois eu gostava tanto de estudar, não podia ir para a faculdade, porque eu trabalhava o dia inteiro. Pagar não tinha como pagar. E para a pública não tinha jeito de conciliar, não é igual hoje que tem vários programas, né? Que você consegue essa inclusão por um programa ou por outro. Era aquela questão assim, ou você trabalhava ou você estudava. E como eu trabalhava, não tinha jeito. Aí me formei em técnico de contabilidade, que eu já exercia a função. Continuei exercendo, mas eu queria estudar. Aí eu ganhei uma bolsa da prefeitura para fazer magistério. Fiz 2 anos de magistério no Pio 12, mas nunca exerci, porque eu já estava na profissão de contabilidade e fiquei. Mas assim, foi muito bom o aprendizado que eu tive, né? Mas a minha vontade mesmo era fazer uma faculdade, que não saiu. Eu estudei nas escolas públicas, né, municipal, estadual. Estudei no Banheirinho, na Marieta Miranda Couto. Estudei no Cônego. Estudei no antigo ginásio. E no 2º ano científico, eu fui fazer o ensino médio integrado, né, em Juiz de Fora, para poder me preparar para o vestibular. E aos 17 anos eu passei em enfermagem na UFJF, cursei enfermagem, me formei em 2006 porque pegamos muitas greves durante a graduação, me formei enfermeira, licenciada e bacharel, e desde então, no dia que eu peguei meu diploma, eu já comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar aqui em Matias. Comecei a trabalhar no PSF, Nossa Senhora da Penha, que era o bairro onde eu morava, e fui aprovada no concurso público da urgência, e aí eu fui transferida para a sala de estabilização, no pronto-socorro. E aí eu me formei em medicina na Suprema no ano de 2020 e tô muito feliz. Formação só técnico em contabilidade. Eu fiz o técnico aqui em Matias, na Escola Evaristo Gonçalves Simas de Contabilidade, estudava à noite. Então, eu fiz o 2º grau completo. Depois, eu passei na faculdade da Unipac, né? Para mim poder fazer o superior. Mas aí, por questões de trabalho também, por questões também de... Né, eu sempre gostei muito de estudar. Aí não tive... meu pai adoeceu também. Aí, trabalhando, eu não tive, assim, como... Né, assim, como poder continuar também. Aí fui trabalhar na contabilidade, aí já entrei já direto para o escritório, onde também estou até hoje. Eu gosto muito de trabalhar com o público. Não estudei não, estudei uns 2 meses de noite, porque não dava para mim ir para a escola, né? Meus irmãos eram pequenos, não dava para mim ir na escola não. Aí tinha um grupo aqui que dava aula de noite para pessoas adultas, né? Aí eu entrei, eu estudei uns 5, 6 meses. Por isso que mal eu assino meu nome, eu não sei ler, não sei, sabe? Eu escrevo meu nome direitinho, tudo, mas não estudei nada, não deu tempo, não teve essa época para mim de estudo, né? E o que eu aprendi foi assim, eu começava a ler tudo que eu via na frente, né? Soletrar para me aprender. Teve uma parte que eu queria saber o que estava escrito ali. Assim que eu melhorei um pouquinho, né? Mas estudar mesmo, não tive tempo para isso, né?
O Enio era prefeito em Simão Pereira, aí foi 2 mandatos, né? Depois ele veio e candidatou aqui Matias Barbosa. Aí como eu morava na casa dele, tudo, ele, né, foi uma pessoa muito boa, e ele falou, Dona Edith, eu vou ser candidato aqui Matias Barbosa, o meu sonho é ganhar a política aqui, porque eu vejo muita carência, né, de assim, casa própria, porque em Simão Pereira ele fez, né, casa popular. E ele falou, meu sonho é vir ser candidato aqui e ganhar para mim. Ele falou, meu maior sonho é pegar uma chavinha assim, entregar para as pessoas carentes, né, para eles terem suas casas próprias. Aí eu brinquei com ele, né, que eu ia ser candidato. Aí ele regalou o olho assim, né, ele estava até sentado na mesa almoçando. Aí ele, mas a senhora vai sair? Eu falei assim, vou. Eu falei, eu vou pedir voto para você, eu vou pedir para mim também. Para mim, eu falei, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu quero ver quantos amigos eu tenho, né? Tenho uma amiga que o pai foi prefeito de Matias, o Renato Guimarães. E ele que me convidou, me convenceu, porque eu também não tinha essa ideia. Mas eu gostei muito da política, inclusive gosto muito até hoje. Aí meu caminho, eu comecei com 15, né, participando dos encontros de fé e política, né, já meus 18 anos, né, que aí eu já podia viajar, né, sempre quando tinha encontros eu participava, quando encontrava com pessoas de outros municípios que falavam, né, olha, a gente vai ter um encontro de formação política, eu ia, né, e depois me despertou o desejo, né, de candidatar. Então, acho que tudo surge lá desde o gostar mesmo, de envolver em ações sociais. E desde pequeno sempre foi envolvido. Por esse exemplo, nunca vai ter jeito de falar sem falar dele, tá, gente? Porque é ver as coisas. A gente, igual eu falei, de uma infância muito pobre, mas boa, dá para relatar até isso. A gente teve uma vida muito difícil financeiramente. Mas mesmo com essa vida financeira muito difícil, eu sempre vi o meu pai fazer alguma coisa pelo outro. Então isso te inspira. Isso tá na política também, né? Porque a política é isso, é você poder fazer pela cidade, você fazer pela saúde, pela educação, pelas pessoas. Então, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei no SUS, né? Quando eu me formei em enfermagem, eu comecei a trabalhar no SUS e eu via algumas demandas, né, da população. E às vezes eu até solicitava, eu fazia o meu papel de cidadã, de solicitar às vezes as melhorias que eu achava, de sugerir, até porque como eu era funcionária pública, às vezes a gente tinha um acesso maior, né, aos governantes, né, ao prefeito, a um vereador, então a gente tinha esse acesso. Então eu sempre solicitava as mudanças que eu achava que eram pertinentes. E aí, né, diante disso e diante de ver a necessidade, uma coisa que me incomodava demais, eu trabalhava na sala de estabilização, né, onde é hoje, os acompanhantes, eles ficavam em cadeiras de tipo escolares, né, cadeiras de madeira, e aquilo me incomodava demais, e eu sempre estava pedindo, falei assim, gente, precisa de uma poltrona, de um local, porque aqui não é um hospital, mas a maioria dos pacientes até conseguirem uma transferência demora, né, essa transferência, então é um acompanhante que fica ali, é um pai, é uma mãe, né? E às vezes a pessoa trabalhou durante o dia todo e ficava sentada naquela cadeira de forma tão desconfortável, e aquilo me incomodava, que eu tenho muita empatia. E aí esses incômodos, mas esse em específico, me fez aflorar essa vontade de participar, né, do pleito. E eu não entrei porque eu queria ser vereadora, porque eu queria estar na política, não. Eu entrei de tanta pressão que ele me dava para eu entrar, sabe? Até o próprio Padre Antônio falava, entra, velho, você como vereadora vai ser bom ajudar a comunidade. Eu falei, Padre Antônio, eu não tenho coisa para política, não. Eu não sei nem o que é política. Não, mas você vai ter curso para aprender, não sei o quê. Aí entrei. Então tá, eu vou. Aí botei meu nome lá, né? Tava eu, né? Falei, meu Deus do céu, onde que eu fui botar, amarrar meu porco?
Aí fiquei. Aí ele pagou mesmo, a igreja pagou muito curso para mim, em Viçosa, em Juiz de Fora mesmo. E em vários lugares eu fui fazer curso para mim saber o que era ser um vereador, qual que eram os meus direitos, até onde eu podia ir, né? Aprender essas coisas que eu não sabia nada, né? Foi uma surpresa imensa quando eu ganhei. Aí, o que aconteceu? Eu era militante, não era afiliada. Aí, quando foi em 94, 93, 94, começou a filiação na igreja. Vamos filiar. Aí eu filiei no Partido dos Trabalhadores. Aí, quando chegou nas eleições, que foi de 95, falou assim, olha, a gente precisa de mulheres para estar na política. Geralda, você podia ser candidata. Eu falei assim, mas eu já estou envolvida mesmo. A primeira pessoa que eu cheguei em casa foi falar foi com meu pai e com a minha mãe. Eu falei assim, primeiro eu tenho que falar com o papai e com a mamãe, porque como é que eu vou chegar lá e vou falar que eu estou na política, que eu vou ser candidata? E cheguei e falei com eles. O papai falou assim, mas se você gosta, você já gosta mesmo, então tem tudo do jeito dele, das palavras dele, do jeito dele, simples. Ele falou comigo, se você quer, se você gosta. E aí eu fui ser candidata. E na época ainda foi cédula ainda, né? Fomos candidatos, entrei e eu ganhei para vereadora. Eles não me apoiaram porque votaram em mim. Eu sei que votaram, mas não apoiaram eu entrar na política. É tida como suja. Esse negócio de troca que eu te falei, que tinha muita troca de favores. E muito candidato fazia isso. Não, eu tive mais apoio do que, assim, críticas de pessoas tentando me desanimar, né? Muitas pessoas me apoiando, né? Pessoas da minha família, a própria comunidade, né? As próprias mães de alunos que eu dei aula, as pessoas de outros bairros que eu sempre fui muito envolvida, né? Nesse trabalho aí, tanto social, né? Fazia parte do grupo de mulheres, o grupo da consciência negra. Então, eu sempre recebi muito carinho da população. Sempre tive muito carinho, muito apoio, mas críticas são inerentes a todo mundo que se dispõe a ocupar um lugar público, né, uma posição pública. E assim, a crítica faz parte da democracia, né, e você tem que entender também que nem sempre você consegue agradar a todos. Mas assim, o meu alicerce era meu marido, o Hugo. Ele participava muito comigo, ele me ajudava muito, até às vezes quando eu estava mais ansiosa, né? Porque a gente é mais sensível mesmo. Então, às vezes, quando eu estava mais ansiosa, ele sempre me apoiou muito. Eu fiquei até emocionada. Lá em casa, assim, quem gosta de política, apesar da gente vir de uma família política, sou eu e Flavinho. Os outros não têm o mesmo envolvimento. Entende, mas não tem aquele gosto. Então, aí meu pai falou, agora é com vocês dois. E aí, foi onde que eu me candidatei, e ele ainda estava aí para me apoiar, né? Dá uma respirada. E ele me ajudou muito, né? O Flávio também, assim, sempre me ajudou muito. Ele, apesar de gostar, e por eu entrar, ele não quis entrar, mas me ajudou muito. E aí veio as críticas, né? Você encontrava com um, com o outro. Encontrei com uma diretora da escola. Você vai vir a candidata, não sei o quê. Desiste, porque eu sou diretora, eu já fui convidada, mas mulher aqui, Matias Barbosa, não ganha e tal. Aí eu brinquei com ela, eu não estou vindo para ganhar, né? Eu ainda brinquei com ela também. Eu estou vindo para ver quantos amigos eu tenho. Eu vou pedir voto pro Eno, vou pedir para mim. Aí acabou eu ganhando para vereadora e ele perdeu a eleição para prefeito, né? Não. Tiveram apoio de todo mundo. Todos eles. Isso eu não posso... Sabe, acho que foi que me deu mais força, foi isso, que a família me deu um suporte para mim subir, né? Eu não... Foi todos eles. Eles iam nas reuniões, sabe, me acompanhavam, me precisavam. Então foi assim, graças a Deus, a família foi maravilhosa. Muitas pessoas, eu fiquei sabendo, né, que eles falavam assim, o que é que aquela
favelada fazer na Câmara, né? Eu não sabia fazer nada lá, né? Que eu ia fazer lá. Muita gente falava isso na rua, eles me contavam, né? Ah, fulano falou, o que é que você vai fazer na Câmara? Eu não sei, eu também não sei o que é que eu vou fazer lá. Ainda vou aprender o que é que eu vou fazer lá, né? Então eu tive muita crítica assim, das pessoas que... Eu acho que não sei se ficou com raiva porque eu ganhei, né? Sei lá por quê. Mas depois foi se aquietando todo mundo. Viu que não tinha jeito, né? Era eu mesmo que tinha que... Não sei. Tem jeito não. Tô aí. Quando eu fui eleita, eu fiquei assim, muito surpresa, porque eram muitas candidatas também, não eram muitas candidatas, mas tinha, né, um número bom de representatividade, fiquei muito feliz. Eu estava em casa, quando eu fiquei sabendo, alguém foi lá em casa me avisar que eu tinha sido eleita. As crianças da minha comunidade, a vila, ficou muito feliz. E muita gente ficou surpresa que eu ia ganhar, por eu ter ganhado. Eu fui chamada de Erondina na época. Ah, essa é Erondina de Matias Barbosa. Fui chamada de Sem Terra. Foram os apelidos que eu recebi por eu ter sido eleita como mulher. Então, aquele resultado tardio, né, que saiu 10h30 da noite, ali eu já comecei com o primeiro problema de ser eleita. Eu fiquei muito feliz, né? Mas aí a família toda em volta, todo mundo junto comigo, vão pra carreata. Eu falei, não vou pra carreata. É um domingo, 10h30 da noite. Tem pessoas que vão trabalhar amanhã. Mas eu fiquei muito feliz, comemorei com eles. Eu já tinha comemorado com o prefeito, que era meu, da base. Eu já tinha saído na carreata dele, mas estava esperando o meu resultado. Mas fiquei muito satisfeita, fiquei muito feliz. E pensei, né, bora trabalhar. Que nessa época eu era presidente do partido. E eu estava, né, no nosso diretório, lá, né, com os companheiros, né, de caminhada e vendo, né, acompanhando, né, a apuração dos votos. E quando chegou a notícia, né, que eu havia sido eleita, até na época o doutor Zé Custódio, né, que ele estava na Câmara, né, e aí eu levei assim um susto. Tanto é que eles chegaram e já por trás, né, me levantando, né, você está eleita também, conseguimos eleger 3 vereadores, né, esse é um momento histórico para nós, e foi uma grande alegria, uma festa muito grande para todos nós. Foi uma surpresa imensa quando eu ganhei, eu fiquei... A turma minha que fez campanha para mim, que eu não saí de casa para votar ninguém. E a minha filha, meus filhos, que fizeram a minha campanha por aí afora, né? Depois chegou no dia da apuração, que deu lá, né, que eu tinha ganhado, né? Que foi eu e o Bolinha, eu chamei de Bolinha, mas o PT fez 2 vereadores na época. Aí eu estou aqui com as meninas, que a turma toda fica para fazer a apuração lá, né? E eu fiquei com as 2 meninas menores minhas netas, né? Menor. Aí eu estou aqui na cozinha, eu estou escutando aquela gritalhada, aquela confusão, aquela gritalhada, eu falei, está dando briga na rua. Aí eu saí para me ver o que estava acontecendo. Quando eu saí, eu já saí na mão do pessoal. Você ganhou, você é a primeira mulher vereadora de Matias. Eu falei, ganhei o quê, gente? Ganhei uma cadeira na Câmara. Não, por ser mulher, não. Mas por divergência mesmo de ideias, entendeu? Então, às vezes, você tem que se posicionar um pouco mais firme por divergência de ideias. Mas eu nunca senti, assim, nada de diferente por eu ser mulher. Talvez eu acho até que eles me respeitavam mais. Eu tinha isso até como um benefício, entendeu? Eles me respeitarem mais, até porque eu chorava. Se vocês buscarem os vídeos, vocês vão ver que eu chorava. Quando eu estava nervosa. Chorava com eles lá atrás, brigava também, mas eu chorava. Não, confortável não foi, não. Mas a gente não pode generalizar que foi ruim, não. Por quê? O preconceito, ele existe na sociedade, ele existe em qualquer lugar. Como existe também pessoas que apoiam e que te incentivam na sociedade e aqui também. E foi a mesma coisa. Eu fiquei a única vereadora no meio dos 8, e no meio desses 8 teve momentos que eu tive que me impor, porque senão o machismo falava maior,
mas eu tive do lado de homens também, que eu tive apoio integral. Até hoje essa diferença ela existe, né? Às vezes não está na fala, até no olhar você já se sente que já estão te recriminando, né? A nossa legislatura, né, os 9 foram assim, eu não me senti excluída não, tá? Pelos vereadores homens, que eram 2 mulheres, né? Eu e a Edith, e 7 homens, né? Mas a sociedade, ela recrimina. A própria mulher recrimina. Muita gente falava, o que aquele peixinho vai fazer lá na Câmara? O que aquela favelada vai fazer na Câmara? Quer dizer, que eu não era ninguém, né? Para muitas pessoas eu não era ninguém, eu não ia fazer nada, né? Eles se perguntavam por que eu ganhei. Na época que eu me cadei, tinha médico, tinha doutor, tinha professor, tinha muita gente que, sabe, entendia da coisa, era político mesmo. E eu passei todo mundo para trás e ganhei. Então acho que o povo não aceitava muito isso, né? Por que o fulano que era doutor não ganhou e a favelada do Banheirinho ganhou? Né? Acho que eles questionavam isso, sei lá, eu acho que era isso. Aí me atacava assim, né? O que essa favelada vai fazer na Câmara? E eu também, eu fui gestante como vereadora, né? Eu engravidei da Isabela, e a Isabela nasceu em 2018, dia 12 de junho de 2018. Então ela nasceu enquanto eu era secretária aqui da mesa, né? E assim, foi uma benção, assim. E aí durante a minha gestação eles sempre me respeitaram, sabe? E depois quando eu retornei também, eu nunca senti assim, ser tratada diferente para pior por ser mulher, não. Eu acho que eu era tratada para melhor. Mas eu gostei, porque era uma coisa nova. Porque na educação, como eu já falei há pouco, recreio era para conversar com alguma coisa de família delas, nossa, e alguma coisa nova que ia dar em aluno, que estava dando certo. Não se falava em política dentro da escola. Raramente. Algumas, até hoje também, muito pouco professor. Hoje tem mais. A eleição depois, passada teve bastante professores que são ativos. Eu tive uma época, eu estava com Matias, fui num evento na Câmara de Dia, os vereadores todos lá dando apoio, muito interessante, muito difícil, muito diferente da nossa época. A melhor coisa é quando você consegue ajudar. Porque, para mim, a política, eu estar como vereadora, eu estar como presidente, não faz sentido se não for para somar para a cidade. E durante esses 4 anos que se passaram, em muitos momentos eu consegui somar com as pessoas, eu consegui ajudar. Então, isso é muito bom. Você vê, valeu a pena. Tem parte da política que é muito terrível. Mas aí, quando você vê que você consegue ajudar, supera essa parte ruim, entendeu? Agora os desafios são muitos, né? É trabalhar e vencendo cada um. E eu fui a secretária da mesa, né? 2 vezes, fui com Bolinha e o Sonoff e o Custódio. E ali surgiu a ideia da compra do terreno aqui, e Sonoff Vieira. Aí foi muita crítica, né? Aí depois que o Sonoff veio aqui, gostou do terreno e tudo, aí comprou, eu assinei, ele assinou, né? Tudo era cheque ainda, né? Aí pagou o terreno e o Sonoff era uma pessoa que ele não tinha estudo, mas era uma pessoa, era muito sábio, né? Eu gostava muito de ir na audiência pública em Juiz de Fora. Quando tinha, eu pegava o ônibus aqui e ia embora, sozinho, não falava para ninguém, eu ia.
Aí um dia descendo as escadas assim, eu deparei assim, vocês podem ter olhado lá, que deve ter ainda essa placa lá, o Isauro Calais, né? Tinha implantado o PROCON e o carteira de identidade, né? Aí aquilo veio na minha cabeça, falei, nossa, coisa boa para levar para Matias. Aí eu cheguei e falei com o custódio, o Onofre, né? Assim, eu fiquei feliz porque eles acataram, né? A minha ideia, eu falei com ele. Ele falou, não, é coisa boa mesmo, né? O que eu glorifico foi ter deixado para a cidade, para futuras gerações, essa sede, né? Também os projetos que nós conseguimos trazer, né? Para a nossa população. Hoje, quantos munícipes, né, não vêm aqui e a gente tem essa oferta aqui, né, desses projetos aí maravilhosos que vocês estão dando continuidade, aperfeiçoando cada vez mais, né, aí o trabalho. Então, eu me glorifico com isso, me glorifico de ter cumprido com ética, com honestidade, com caráter, com humildade, os 4 anos de mandato. Eu gostava da amizade que eu tinha lá dentro, né? Que eu consegui fazer muita amizade era muito, pessoas muito legal comigo, a pessoa me tratava muito bem, né? Foi muito bem tratada. Então isso eu guardo comigo, né? Tinha crítica? Tinha, né? Pessoas aqui fora criticavam muito, né? Por que o Alaíde lá da beirada do Rio e ganhar uma cadeira na Câmara, né? Eles perguntaram por quê? Eu falei, eu mesmo não sei por quê. Sei que eu ganhei. Né? Mas eu consegui fazer o que eu pude fazer lá. Assim. O que estava no meu alcance, eu fiz. Um pedido, mano. Eu não conformo com esse número. E eu acho que nós mesmos, mulheres, precisamos mudar isso. Tá? Eu falo porque nós somos a maioria. Então, nós mesmos podemos mudar esse quadro. Então, desde quando eu pude tirar meu título, eu tirei ele até por vir por uma base política, uma família política. Todas as vezes que o meu pai foi candidato, é claro que eu votei nele. Mas, se hoje eu não tivesse alguém na família, eu faria como muitas pessoas me procuraram e falaram assim, eu quero votar numa mulher. Eu passei a primeira legislatura minha aqui sozinha, sem uma mulher junto comigo. Para mim foi terrível no sentido de não ter uma companheira, tá? Nessa eu estou feliz de ter a Geralda. Mas eu acho que no mínimo, a gente tinha que ter 3 mulheres aqui, no mínimo. Isso para mim é o mínimo do mínimo. Eu não sei se vocês sabem, a mulher Matias era no Brasil todo, eu estou falando de Matias porque eu vivia aí. As casadas só podiam lecionar, só podia dar aula para criança, não era lecionar, pegar a turma de gente grande, não. Era para criança, o marido não deixava. Então já veio isso do casamento, do pai, em casa devia ser assim. Eu não tive isso, que meu pai não se metia na política. E as mulheres iam para a educação, iam ser professoras, lidar com criança. E na escola a gente tem muito pouco tempo de conviver com as outras amigas. É só no recreio. Você tem 30 minutos, não sei quanto que é agora, mas era 30 minutos que tinha de recreio para a gente discutir. E ele nunca ia na política. Hoje, a legislação, ela exige que tenha um percentual de mulheres, mas nem sempre foi assim também, né? E às vezes, muitas mulheres se candidatam apenas para cumprir tabela, né? Elas não se candidatam com aquela real intenção de chegar aqui. Às vezes é só porque alguém solicitou, ou porque o partido estava precisando, e aí elas cedem o nome, mas às vezes elas não levam um negócio tão afinco, ou não tinham aquela vontade, aquele desejo. Pois é, eu também pergunto também, por que 7 mulheres até hoje? Sabe, eu vejo assim, é muito triste a gente ver que ainda hoje, né,
os próprios partidos, os próprios partidos, olha o que? A mulher para ocupar a cota, tá? O partido para sair tem que ter 3, 4 mulheres, tá? E muitas vezes a gente não é preparado, sabe, para estar dentro da política. As políticas não são de continuidade. Aí a gente é olhada só para poder cumprir a cota. Isso é muito triste. Isso é na Câmara de Deputados, isso é na Câmara de Vereadores, isso é dentro do Senado. A gente vê que a maioria, as mulheres ainda são minoria. Por quê? É para cumprir apenas cota. Que Matias mesmo era para ter mais mulheres. Eu participei de um congresso lá em Belo Horizonte, fiz amizade com as vereadoras lá. Tem uma Câmara, não sei se... Eu esqueci o nome da Câmara. Eu achei bonito, são 8 vereadoras, só tinha um homem. Ela falou assim, lá a gente batalha mesmo, corre atrás para colocar mulheres na Câmara. Ela falou, faz isso na sua cidade. Eu falei, minha filha, é difícil você mudar a cabeça do povo lá, que Matias é meio difícil, minha filha. Por causa do próprio preconceito. Como você colocou, no nosso censo, né, o eleitorado maior é feminino, é o maior, são as mulheres, né? Então, nós precisamos fazer valer o nosso voto. Se nós somos a maioria, olha como que nós poderíamos ter avançado muito mais, né? Mas a formação, às vezes a própria formação, né? A criação, né? Foi colocado, né? Que isso não é para a mulher, né? E da minha época, não sei o que se antecedeu a mim, mas na minha adolescência, na minha juventude, começou, né, a já discutir, a falar, né, nos movimentos estudantis, da nossa participação, da nossa atuação, da nossa luta, que nós precisamos lutar. Não existe melhoria se não existir luta, né? Mas no passado, a mulher, qual era o papel da mulher? Ou ela era para casar, ter filhos e cuidar da família. Eu acho que foi implantado na cabeça da mulher que ela não é capaz nessa área. Mas isso não faz sentido nenhum. Nós somos capazes em todas as áreas. Não preciso dizer nem que nós somos melhores do que os homens, não. Mas nós somos capazes de estar aqui, por que não? Entendeu? Mas muitas pessoas aceitam, como aceitaram lá atrás, que não podia nem votar, que não podia envolver, que não podia dar sua opinião. Se a política é para o crescimento da cidade, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, né, o urbanismo, toda a situação, e por que eu não posso ajudar a melhorar? Matias Barbosa é uma cidade, se a gente olhar em todos os outros espaços, a mulher ocupa todos os espaços. Ela ocupa na educação, na saúde, no esporte, né? Dentro da área da saúde, né? Todos os lugares onde as mulheres estão lá. Está faltando as mulheres ocupar o espaço, né? Então, enquanto também legislatura, enquanto políticas públicas. Eu acredito e espero que não seja a Soninha a primeira presidente dessa casa, mas que possa ter, né, que seja outras mulheres ocupar essa cadeira de presidência com muita dignidade. Ter mais incentivo, tudo, né? Acho que reuniões, bate-papo, dialogar em todos, sem trazer a população, as mulheres, fazer, né, audiência pública com as mulheres, o que elas acham. Porque as mulheres precisam ousar, entender que elas podem e avançar. E às vezes isso não acontece. Se não acontecer, não vai adiantar. Vai ficar aí eu e meia dúzia e não vai ter uma força. Mas é uma situação difícil, porque
igual eu te falei, eu entrei para concorrer, eu queria ganhar, e às vezes a pessoa entra só para preencher cotas. As cotas são necessárias até porque ela ajuda a inibir um pouco do preconceito. Então, as cotas são necessárias, não tem que discutir isso. Mas a pessoa que está ali, ele tem que entrar para concorrer, ele não tem que entrar para preencher cota. Se nós formos analisar, né, pela estatística, era para ter mais mulheres vereadoras do que vereadores. Então, por aí você já vê, né? Nem a mulher, né, ela, infelizmente, isso me deixa até triste, né, ela confia na própria mulher, que poderia estar ali representando-a, defendendo-a, né, pelos seus direitos, né, com políticas públicas, né, para as mulheres. Depois, muita mulher se candidatou, porque eu deixei o exemplo, né? Que a mulher também podia. Né? Muita gente se candidatou, muita mulher, muitas. Isso foi mesmo. Depois tem Graça, que também ganhou, foi vereadora. Tem mais mulheres, muitas mulheres que já foram candidatas e ganharam. Eu abri o caminho, todo mundo foi atrás e conseguiu, né? Isso foi um trabalho, né? A gente, nós duas, a Laide e eu, né, fomos as primeiras. É um trabalho bem, né? Eu acho que nós abrimos bem os caminhos, que até hoje é difícil ter candidata. Bem, já tem bastante, a gente já está sabendo de bastante, mas ainda é pouco. Ainda fazer parte da mesa, 2 mulheres pela primeira vez, olha, esse tempo todo. Foram 7 mulheres na Câmara até hoje. Esse ano de 2025 que nós conseguimos colocar uma mulher presidente na Câmara Municipal de Matias Barbosa, durante esse tempo todo. A Câmara fez 100 anos, né? O ano passado, fez 101 anos agora. Olha só, depois de 100 anos, a gente consegue ter uma mulher presidente. Eu plantei a sementinha, né? Eu espero que ela venha germinar, venha crescer cada vez mais, né? Nas próximas eleições aí, mas eu acho que vai ser mais difícil. Eu me sentia representando as mulheres, apesar de muitas mulheres já terem essa consciência e apoiar e estar na luta com a gente, mas despertar nas outras mulheres, né, o nosso papel, né, que nós, né, somos capazes, somos agentes de transformação. Acho que sim. Acho que serve de ou de exemplo ou de eu acho que serve para mostrar que é possível, né? Que a gente tem que querer, que a gente tem que ter força de vontade, que a gente tem que lutar e tem que lutar pelo nosso espaço. E é isso. Sim, e a gente sente assim, eu preciso dar o máximo de mim. Eu já ouvi várias falas, tô muito feliz por você ser a primeira mulher. Eu conto com você, porque você mulher vai olhar isso com outros olhos. Então você vê, igual você falou, você vê que a pessoa está confiando em você, que ela espera que você faça algo diferente, que ela espera que possa contar com o seu olhar feminino, né, na política. Difícil, né, a gente falar da gente mesmo, né? Eu sou uma pessoa liberta a ajudar o outro, preocupar com o outro. Eu, Alain, sou muito preocupada com os outros, com o problema do outro. Se eu puder ajudar, eu estou aí para ajudar. Né? Não tenho interesse em ganhar nada em volta, em troca. Não é isso. Mas se eu puder ajudar, se tiver no meu alcance, eu estou aí para ajudar. Qualquer um que precisar de mim. E até hoje é assim. Precisou de mim, eu estou aqui, ó. Não faço interesse, não quero saber se eu vou ganhar nada, não quero saber disso não. Eu quero ajudar, ajudar a resolver o problema que tem que resolver. Sabe? Isso é de mim. Eu não mudo isso nunca. Dona Cidinha é uma mulher muito batalhadora, conhecida como Cidinha Reis, sempre Cidinha Reis. E uma coisa que eu gostei muito na escola, os alunos me tratam de Cidinha ainda, com essa
intimidade. Porque eu nunca achei que o senhora ou autora fosse títulos que desse, não sei, pode dar algum poder assim de chegar. Você chegar com o nome, só seu nome, seu apelido ainda, é gostoso. Você chegar e convencer uma família que vai votar em você. Geralda, eu falo que eu sou a Geralda, Geraldinha, essa pessoa, né, a pessoa fala, agitadinha, vive correndo, né, sonhadora, trabalhadora. Eu falo que eu sou uma pessoa participativa, eu gosto de participar, eu gosto de estar envolvida nas coisas, eu não sei ficar só assim de espectadora, olhando, né, as coisas. Eu gosto de estar envolvida, eu gosto de participar. Então eu acho que a Geralda, eu falo que eu sou a Geralda que todo mundo conhece, a Geralda da rua, a Geralda do PT, a Geralda da igreja, a Geralda da comunidade, a Geralda da seresta, né, a Geralda envolvida, né, a Geralda que corre pra lá pra cá, que tem em todos os lugares. A última vez que eu vi com meu filho do Rio de Janeiro, ele falou assim: mãe, eu vou colocar uma música, eu tenho certeza que a senhora vai gostar. A do Lázaro. Aí começou a cantar aquela música, aí veio subindo a serra e ele todo, entendeu? Essa música me marcou muito. Quando eu coloco ela, às vezes eu até choro. A minha vida é do mestre. É essa sim. Meu coração é do meu mestre. A Deus eu entreguei. A Ingrácia é uma pessoa corajosa, a Ingrácia é uma pessoa dinâmica, a Ingrácia é uma pessoa de escuta, a Ingrácia é uma pessoa humilde e de muita oração. A Priscila é movimento. Estou sempre buscando, pulando e correndo, e é família, é casa, é trabalho, e aí a Priscila é movimento. Uma mulher em movimento. Eu sei que eu sou determinada, né? Eu quero uma coisa, eu vou atrás dela. Hoje, aos 50 anos, eu vejo que a trajetória de vida ensina muito pra gente. Entendeu? Então, assim, você ter 18 anos é muito bom. Mas eu não queria voltar aos 18 anos com a mesma cabeça que eu tinha aos 18 anos. Então, quando você vai vivendo, vai vendo o verdadeiro sentido da vida, você vai adquirindo uma paz espiritual, você vai vendo que a vida ela tem valores no simples, sabe? A gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro, mas tem coisas simples que a gente não precisa nada disso para fazer. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só.
Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Mas não sou só mesmo.